Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. A Natiele Siqueira está vindo de Uberlândia, Minas Gerais, especialmente para nos contar que, apesar de tão nova ainda, ela é prova viva de que Deus faz milagres e de que se pode ter uma experiência com Deus. Sempre muito reservada, tímida e calada, ela carregava um vazio no peito que ficava cada vez mais evidente. Mas daí apareceu a música sertaneja e ela pensou que esse seria um bom refúgio para si e investiu todas as suas fichas ali. Envolveu-se completamente e as portas foram se abrindo. Mas um dia, um convite inusitado desencadeou uma mudança de 180 graus em sua vida. E um encontro com a pessoa de Jesus Cristo mudou de vez o rumo da sua história. Mas será que ela teria coragem de falar com seu empresário, abandonar sua carreira musical, seus clipes, os shows, a divulgação do CD e rescindir o contrato com a produtora musical? Vamos conhecer agora os detalhes dessa linda história e a forma como Deus guiou sua vida. Natiele, que prazer pra gente ter você aqui. Prazer é todo meu. Que veio lá de Uberlândia, né? Uma Graças cidade a Deus. tão bonita, tão querida também. Obrigada. E tá aqui para contar que Deus atuou na sua vida, apesar de tão novinha. Verdade. E já tem uma experiência com Deus tão cedo na vida, né? Deus me deu esse privilégio. Que legal. Natiele, fala pra gente que lembranças boas que você tem da sua infância. Olha, eu sempre fui uma criança muito reservada, como você disse. Mas eu sempre tive aquele momento de pensar. Eu sempre fui muito pensativa. Eu sempre procurava falar com Deus, mas por ser criada na Igreja Católica, fui criada na Igreja Católica Carismática. Então, aqueles momentos, eu falava com Deus, eu buscava conhecê-lo. Só que, desde muito pequena, eu fui criada somente pela minha mãe, junto com meu irmão, porque meu pai, muito cedo, se separou da minha mãe e sempre foi viajante, sempre estava ausente. Então, eu cresci uma criança meio que oprimida, infelizmente, pela ausência maior do meu pai. A minha mãe sempre tentou buscar, sempre nos dar os melhores caminhos para seguir, sempre caminhos de Cristo. Uhum. Mas aquele vazio parece que me consumia, desde bem nova, desde pequena. Mas e com relação assim a coisas positivas, assim, o que você gostava de fazer, o que você adorava fazer quando criança? Eu gostava muito de ler. É mesmo? Sempre amei ler. Eu compunha desde muito nova, aos 8 anos de idade eu já fazia algumas letras. Então, o meu envolvimento maior mesmo era com a música em si, sempre gostei muito de ouvir, sempre gostei muito de instrumentos. Uhum. Então, era mais com a poesia, podemos dizer. Que legal, uma mocinha romântica. Sim. E por outro lado, Natiele, que lembranças assim ruins, não tão positivas que você tem da sua infância? Eu sempre fui muito tímida, então isso sempre me atrapalhou muito na escola. Mas você chegaria a dizer assim que a timidez, que você sofreu de timidez? Porque nem sempre a timidez é uma coisa negativa, né? Mas no seu caso, como que você avalia a timidez na sua infância? Não, eu acho que pontos negativos ela não me trouxe, mas a solidão. Acho que ela traz, sim, a solidão. Uhum.
Isso te incomodava mesmo enquanto criança? Sim. É. Até pela ausência, né, de um pai presente. Eu acho que eu acabei me tornando essa criança mais tímida por isso. Porque eu fui criada pela minha mãe e o meu irmão muito novo. Então, eu não tinha amigos, a minha família sempre foi muito distante. Uhum. Você se lembra do relacionamento do seu pai e da sua mãe ainda? Muito vagamente, muito pouco, eu era muito nova. Quantos anos você tinha quando eles se separaram? 6 anos. 6 anos. Mas até que você ainda teve um tempo para viver com seu pai, né? Muito pouco pelas viagens. É verdade. Eu não me lembro muito de ter muito contato com ele, porque ele não parava em casa. Uhum. Por que você acha que você sentiu muito a separação dos dois? Como que isso afetou a sua vida? Eu acho que toda criança, quando é pequena, ela tem um porto seguro no pai. E eu cresci vendo os meus avós juntos. Então, assim, a gente espera que dê certo, mas infelizmente não deu. E isso, eu acabei me cobrando muito isso. E essa questão, né, do seu envolvimento com a música, como você disse que aos 8 anos você já compunha, mas que coisa é essa? Porque compor uma música, né, às vezes a gente acha que é uma coisa tão de outro mundo, e você criança ainda, você se lembra, assim, das primeiras composições, como é que aconteciam, como é que era? Então, na maioria das vezes, eu me pegava cantando. Vinha na minha cabeça e eu começava a cantar. E aí eu gravava, passava a letra, depois passava para os instrumentos. Sempre foi muito natural a música na minha vida. É mesmo? Você disse passava para os instrumentos, mas você estudou também instrumentos? Não, eu aprendi sozinha mesmo em casa. Aprendeu sozinha? Sim. Olha, então vinha uma ideia de música na sua cabeça e você passava para onde? Para o violão, para o piano? Eu comecei com violão. Aos 12 anos, depois aos 15 eu comecei a tocar teclado. Olha, tudo de cabeça. Sim. Gente, que coisa impressionante. A internet ajuda muito também, Ajuda, né? é verdade. Olha, mas de você ser uma criança que registra umas musiquinhas que vem na cabeça, até você passar a ser uma cantora profissional, né? Existe um grande abismo aí, né? Como que foi que na sua história esse caminho se desenrolou? Como que você saiu de uma criança que compunha pequenas coisas e depois ter show gravado, contrato com empresa, né? Produtora de música, como é que foi isso? Foi numa época da minha vida que eu estava passando por um momento de depressão. E, na época, eu tinha composto uma música para um cantor e, no âmbito sertanejo, as portas começaram a se abrir. E surgiu esse empresário e, na época, eu tinha 15 anos, mas a minha mãe sempre me apoiou muito. Ela falou assim, se isso vai te trazer felicidade, vamos embora. E ela me apoiou. Só que eu me impus perante aquele propósito que foi me oferecido com muita sede, como se eu pudesse sanar aquele vazio naquilo. E infelizmente não foi assim, né? Mas menina, que coisa impressionante isso. Quer dizer, você compôs uma música, deu para um cantor gravar. Sim. Mas nessa mesma época você também estava sofrendo de depressão. Sim. Agora, a proposta veio para você gravar com 15 anos. Sim. O que faz uma moça de 15 anos cair em depressão? Na época eu já tinha aquela angústia dentro de mim desde muito nova. E aquela angústia parece que só aumentava, só aumentava. E eu sempre busquei um encontro com Deus em várias religiões, mas eu não encontrava. Então, quando eu vi aquela oportunidade na música, eu pensei, se eu não encontrei em Cristo, eu posso encontrar na música. Como é que foi esse processo de compor? Você compôs todas as músicas do seu CD? Não todas, mas a maioria sim. Como que você conheceu esse produtor? Foi através de uma amiga da minha tia, que era na época namorada ainda, do irmão dele, então foi contato meio que de amigo mesmo. E aí, o que você achou desse mundo? Como é que foram os primeiros envolvimentos? Como que foi? Os primeiros envolvimentos foram bons, porque tudo, quando se começa, é tudo muito lindo. Mas, aos poucos, a gente vai vendo que aquele mundo não é tão lindo, não é tão colorido.
O que você chegou a fazer ali, Natiele? Você gravou um CD, não é isso? Antes de gravar o CD, você já tinha contrato fechado com eles? Como é que foi? Já, eu fechei o contrato antes, mas com o propósito já de gravar um CD. Uhum. E aí você tinha que fazer shows? Sim, a gente tinha uma agenda para promover primeiro o meu nome e durante isso a gente já estava gravando o CD. Uhum. E se a gente pudesse dizer assim, um fim de semana na vida daquela Natiele lá, artista, como é que era esse fim de semana? Eu não parava. Casa para mim era durante a semana, mas casa e produtora, casa e estúdio. Olha, e num final de semana, os shows, como é que você viajava para fazer os shows ou era sempre ali na sua região? Não, a maioria era fora, sempre viajando, sempre na estrada. E você pegava shows que dava para ir e voltar no mesmo dia ou tinha que passar o final de semana fora? Normalmente sim, muito raro eu ter que dormir em hotel. Uhum. Sua mãe sempre te acompanhando, não? Sempre. Uhum. E fala pra gente, Natiele, qual foi assim o momento ápice, o momento assim em que você se achou realizada ali naquele ambiente? Fala pra gente. Foi no lançamento do meu CD. Era tudo que eu queria, era tudo que eu sonhava desde muito pequena. Mas foi engraçado, porque nesse show, foi todos os meus familiares de Goiás, que eu tenho muitos familiares lá. E quando eu me vi ali naquele show, todos os shows que eu fazia, eu sempre me cobrava muito. E quando eu me vi ali, perante todo aquele público, pela primeira vez me tocou o que as pessoas estavam fazendo. Porque todo show eu fazia e pensava, para mim, as minhas músicas, eu tenho que estar 100%. Não me tocava o que as pessoas estavam fazendo. E naquele show foi diferente. O que seus olhos se abriram para quê? Era como se Deus estivesse me mostrando o que a minha música causava naquelas pessoas. E aquilo ali me chocou muito. O que a sua música provocava nas pessoas? Infelizmente, a música sertaneja, ela tem um certo apelo, né? A sexualidade, a bebida. Uhum. E aquilo ia muito contra todos os princípios que a minha mãe me passava. Você começou a ficar incomodado, mas justo na fase de lançamento, né, do CD. E foi engraçado que eu terminei aquele show passando muito mal. É mesmo? E o meu empresário chegou em mim e falou assim, você não se vendeu. E aquilo me tocou muito. Eu falei, sim, se Deus me colocou aqui, foi para vender a minha voz. Se Ele me deu esse dom, foi para cantar, não para vender o meu corpo. E aquilo me chocou muito. Menina, mas, puxa vida, que situação difícil que você se encontrava ali. Porque, né, com toda uma agenda de compromissos pela frente para divulgar o CD, e já logo na noite de lançamento você não se sente muito bem, não encontrou o seu lugar ali, né? Bom, Natiele, entre você não se sentir bem ali naquele ambiente e tudo, e ter um encontro com Deus também é outra história. Então eu quero saber o que foi que aconteceu, que momento foi esse em que você, né, teve um encontro com Deus, ou então que fator que desencadeou essa sua percepção para as coisas espirituais, né? Como é que foi? Então, depois daquele show, eu comecei a perceber tudo que estava à minha volta. Porque ele é um mundo sertanejo em si, o mundo da música secular. Ele é um mundo que ele se expressa ser muito bonito, muito perfeito, muito feliz. Mas por detrás tem muita inveja, tem muita cobiça. É um mundo de muita, posso dizer, de muita sujeira. E era como se Deus me mostrasse tudo aquilo aos poucos. E teve um dia depois de um show meu que eu me deparei passando muito mal novamente. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu estava com muita dor de cabeça. E a minha mãe falou assim, ora, fala com Deus. E naquela noite, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu me ajoelhei e orei. Olha, para falar com Deus. O que você falou com Deus naquela noite? Naquela noite eu pedi para Deus mudar a minha vida. Para Ele me tirar de tudo aquilo. Gente, mas que pedido difícil, hein, Natiele? Até que ponto? Bom, um pedido difícil, mas fala pra mim, você,
Por que você me diria que naquele contexto da sua vida era difícil você abandonar tudo e seguir uma vida religiosa, uma vida devota? Por que seria difícil para você? Naquele momento eu já tinha um envolvimento muito grande com artistas, com a mídia em si. E a minha família sempre foi uma família muito humilde, que não tinha dinheiro. E aquela oportunidade na minha vida, eu me colocava, além de um sonho, mas de poder dar uma vida melhor para minha família. E só que aquele sonho parece que ele estava me destruindo aos poucos. E naquele dia eu falei, oh Deus, muda a minha vida ou eu não vou aguentar. Era pesado demais para você? Muito. O que foi, que portas que Deus abriu a partir dali? O que aconteceu que realmente sua vida foi rumando, né, para outro destino? Teve um dia que eu passei muito mal, juntamente com a minha mãe. Eu tive muita falta de ar e eu pensava que eu ia, infelizmente, embora. É mesmo? E a minha mãe deitou na cama e falou assim, deita aqui. E a Bíblia estava em cima da cabeceira. E ela sempre lia a Bíblia e ela falava assim, minha filha, eu não consigo entender. E eu falava, mãe, ora, antes de ler. E naquele dia, ela pegou a Bíblia e foi ler e caiu no Salmo 119. Ela chorou muito lendo aquele salmo e se ajoelhou e foi orar. E eu fui ler esse salmo. Cada palavra daquele salmo era como se Deus estivesse preenchendo aquele vazio no meu coração. Olha, você se lembra do que se trata o Salmo 119? É a excelência dos 10 mandamentos. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande pelo sábado em si. Por ter sido criada no envolvimento católico, aquilo ali era contra tudo aquilo que eu tinha aprendido. E a minha avó, há uns 3 anos naquela época, ela já era adventista. Ah, sim. Era essa curiosidade a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Como que vocês entraram em contato com os adventistas? A minha avó conheceu a igreja através de uma vizinha dela e ela sempre convidava a gente para ir na igreja. Quando eu comecei a me envolver profundamente com a música profissionalmente, ela sempre me dizia, você não nasceu para isso, minha filha. Ela dizia isso? Você nasceu para cantar para Jesus. Só que aquela vontade de fama, de dinheiro, de realizar aquele sonho sempre me impediu até mesmo de ir à igreja. Certo. E daí você estava dizendo, então, que quando você leu a Bíblia ali no Salmo 119, qual que foi sua reação? Naquele momento que eu lia cada verso e aquele vazio sumia de dentro de mim. E ali era como se Deus estivesse me mostrando que esse mandamento não foi abolido. Que você pode ter, sim, aprendido de outra forma, mas eu estou te mostrando a verdade. Ai, que difícil, que verdade difícil para você naquele contexto, né? A partir dali, o que você fez? Que decisão que você tomou? A partir dali, eu procurei assistir alguns programas da Novo Tempo, que a minha avó sempre insistia. Ah, ela estava sempre falando para você. Sempre. E o meu tio, naquela época, ele estava se convertendo. Ele estava começando a conhecer a igreja e tinha tomado a decisão ao batismo. Então, direto, ele levava alguns DVDs para a gente. E naquele dia, eu lembrei de um DVD que tinha do pastor Luiz Gonçalves lá em casa. E eu comecei a assistir e era como se aquilo fosse me alimentando, era como se aquilo me trouxesse paz. E foi um grande passo para Deus mudar a minha vida. Eu imagino. Agora, você tinha compromissos, né? Você tinha um contrato assinado. Que decisões que você teve que tomar dali para frente? Dali para frente, eu tinha uma posição a tomar perante a música. E a partir dali eu já falei para o meu empresário que eu não queria cantar mais aos sábados. Ai, ai, ai. Foi um conflito muito grande. Imagino, né? Porque o sábado, imagina, sexta-noite. Qual foi a reação dele? Ele não aceitou, de maneira alguma. E eu ainda me propus a continuar cantando nos outros dias pelo contrato que eu tinha com ele. E eu tentei entrar em um acordo com a produtora, por causa que eu tinha um contrato ainda de uns 3 anos com eles, na época. Só que eles não abriam mão
de maneira alguma. E se eu abrisse mão, eu teria uma multa muito alta a ser paga. Ai, que situação que você passou, hein? Primeiro, eu já fico imaginando você ter a coragem, né, de chegar para ele e dizer, olha, não está dando mais para mim, não vou mais cantar tal dia. Imagino que não foi fácil, né? Ou você tirou isso de letra? Não foi fácil por toda a história que eu já tinha construída. Mas eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim, que era aquilo que eu queria. Nada melhor, né, do que a gente achar aquilo que a gente estava buscando, e ainda mais você que sofria de depressão e aquela angústia dentro do coração, né? De repente você encontra um lugar, encontra um caminho para seguir, encontra água e você está sedenta, né? E você fala, eu quero dessa fonte aqui, né? Com certeza. Você se lembra qual foi a primeira vez que você entrou na igreja adventista? Foi num domingo, o meu tio, que estava para se batizar, ele passou na minha casa sem nem avisar e fez o convite para a gente estar indo. E eu me lembro que naquele dia foi como se... Eu já tinha ido em várias igrejas e era normal. Naquele dia não foi. Eu entrei e era como se eu estivesse recebendo paz dentro de mim. Era como se eu tivesse encontrado o lugar. Dali, até você realmente se decidir, né, e ser batizada, qual foi o caminho que você passou? Foi um caminho muito difícil pelo contrato que eu tinha para desfazer com o meu empresário. E naquela época, quando eu tomei a decisão, a minha família, não toda era convertida, mas bastante, praticamente. E eles tomaram a posição de estar fazendo uma campanha para que Deus pudesse interceder por mim. E naquela época eu recebi uma apostila das 40 madrugadas. E cada dia que eu lia ali era como se Deus estivesse me instruindo a como lidar com essa situação. Só para esclarecer um pouquinho, Natiele, o que é essa apostila das 40 madrugadas? É uma apostila de um estudo que você faz toda manhã ou pela madrugada. Ali você reflete sobre passagens da Bíblia e tem alguns versos da Ellen White também. E a partir daqueles versos, você faz um pedido a Deus a cada manhã. E você fez, e você seguiu aquilo ali. E Deus fez algum milagre na sua vida? No último dia da minha apostila, o meu empresário me ligou logo pela manhã e me disse que eu podia estar indo lá, que a gente ia rescindir o contrato. Mas sem pagar multa? Sem pagar multa, ele estaria me liberando de qualquer compromisso. Gente, um milagre. Uma grande vitória. Mas que alívio, hein? Como que foi sua sensação quando você recebeu aquela ligação? Que Deus estava cuidando de mim. Que lindo, que era aquilo, né, que Ele queria para minha vida. Que coisa linda, né? É tão bom, né, a gente experimentar. Tem um versículo na Bíblia que diz, provai e vede que o Senhor é bom. E você teve orações, né, em seu favor, você também buscou a Deus. Graças a Deus. E a porta se abriu, né? E hoje você canta para o Senhor. Graças a Deus, sim. Que coisa linda. Se você pudesse resumir para a gente, Natiele, e dizer assim, qual é a grande lição da sua história, o que você diria? Eu diria que muitas das vezes a gente duvida de Deus. E eu duvidei a minha vida toda. E Deus me provou que Ele estava comigo no momento mais difícil. Que coisa linda. Olha, Natiele, a gente tem aqui no nosso programa um momento de umas perguntinhas rapidinhas, né? Um momento do ping-pong. Então eu vou falar para você uma palavra e você me diz o que vem à sua mente em seguida, tá bom? Fala pra gente o que é que vem à sua mente quando você pensa na palavra viver. Cristo. Beleza. Não é tudo. Sucesso. Não traz felicidade. Um perigo. Hoje na minha vida não tem. Deus. Tudo. Uma música. Máscaras da Rafaela Pinho. Perdão. É o que eu recebi de Cristo. Pecado. É o que Deus me livrou. E a depressão? Algo que não existe mais na minha vida.
Um sentimento constante. Felicidade. Futuro. Ao lado de Cristo. Um privilégio. Poder louvar a Deus. Um pedido. Que Ele possa me usar sempre nos caminhos dEle. Um medo. De não estar no céu. Uma grande lição. A palavra de Deus. Um sonho. Um ministério de louvor. E um versículo da Bíblia que te acompanha. É o capítulo 119 de Salmos, no verso 105, quando diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa linda, Natiele. A gente vê que você experimentou esse versículo na prática. Deus mostrou para você o caminho, iluminou. Graças a E Deus. você seguiu, teve coragem, foi corajosa, né? Assumiu um outro rumo na vida. Graças a Deus. Querida, olha, um prazer muito grande pra gente ter você aqui, tão delicada, tão bonita, e contando uma experiência, né, de uma decisão forte e corajosa ao lado de Cristo. Que essa sua decisão seja uma bênção ainda para muitas pessoas. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigada pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima semana.